Assim nós chegamos ao quarto ponto. O quarto ponto aqui, em quem foi Jeremias, nós vamos ver os sofrimentos do profeta Jeremias, os sofrimentos enfrentados pelo profeta Jeremias. Vimos o seu chamado, né? Sua insegurança, vimos Jeremias como profeta chorão, chorava, sofria por causa do povo, mas infelizmente o povo optou por não dar ouvido à voz de Deus, né? Agora nós vamos ver os sofrimentos de Jeremias. O primeiro ponto aqui é que Jeremias ele foi um profeta perseguido, né? Houve uma intensa oposição contra o seu ministério. Quando nós vamos para o capítulo 20 de Jeremias, mais precisamente o versículo 1 e 2, nós vamos ver então a oposição ao ministério de Jeremias. O verso 1 diz assim: Passu, filho de Imé, o sacerdote, que era o superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar essas coisas, né? E aí o verso 2 nós vamos ver a rejeição, né, a mensagem de Jeremias, né? A rejeição da palavra do próprio Deus, né? Então, Passu feriu o profeta Jeremias. Então quer dizer, Jeremias, ele, verso 2, parte B, do capítulo 20, né? O verso 2 e a parte B. E nós vamos ver que Passu, além de não dar ouvido, feriu o profeta Jeremias, né? E também não só isso, mas dentro dos sofrimentos enfrentados pelo profeta Jeremias, você vai ver ainda no versículo 2 e a parte B, a humilhação que Jeremias passou, né? Uma humilhação de forma pública enfrentada ali pelo profeta Jeremias, né? Na continuação, e o colocou no tronco, né? Então, Passu fere a Jeremias, mas não somente isso, né? Coloca Jeremias no tronco. Quando nós vamos para o capítulo 38 e o versículo 6, que contribui então aqui com os sofrimentos de Jeremias, você vai ver que Jeremias eles chegam ao ápice, né? Ele chega ao ápice de ser lançado numa cisterna, né? Os inimigos ali da mensagem do profeta Jeremias chega ao ponto ali de lançar Jeremias numa cisterna. Capítulo 38, versículo 6, diz assim: Então pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no pátio da guarda, e o desceram Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, apenas lamas, e Jeremias atolou na lama. Então veja, né? Veja que o sofrimento enfrentado pelo profeta Jeremias, né? Jeremias é colocado no tronco, Jeremias é jogado numa cisterna, mas para continuar, né, obediente à voz de Deus, à mensagem de Deus, né, e arcando com as consequências. Mas você viu, nós vimos no primeiro ponto, no chamado de Jeremias, que Deus havia prometido que estaria com ele, que o protegeria, né? E Deus assim o fez, né? Aqui também nós podemos extrair uma lição aqui, né? Nossa última aplicação sobre quem foi Jeremias, né? Nós vimos o chamado de Jeremias. Jeremias se sentia inseguro diante da mensagem que levaria, se considerando uma criança, né? E também nós vimos que Jeremias ele sofria por causa da situação do povo, né? A ponto de chorar ali, se lamentar pelo povo, né? E também Jeremias enfrentou diversos sofrimentos, né? Ser colocado no tronco, ser jogado numa cisterna, né? Então Jeremias enfrentou todos esses pontos aqui, né? Que nós podemos observar. Nós vamos ainda aprofundar mais a interação do profeta Jeremias com o povo e a sua mensagem na sequência, no quarto ponto, né? Onde nós vamos extrair 2 pontos do livro de Jeremias na sequência, mas aqui cabe ainda fazermos uma aplicação, né? E que é o que muitos não querem. Muitos não querem, principalmente quando são colocados em lugares de destaque. Por exemplo, vou dar um exemplo, na política ou algum cargo público importante, muitas pessoas optam por se fazerem subserviente àquela condição ali do qual
estão vivenciando em prol daquilo que receberão em troca, né, os benefícios ali do cargo ou da situação da qual foi colocado, e optam por o jeitinho, né, ou mesmo por virar as costas para as escrituras, né, virar as costas para as escrituras e para não arcarem com as consequências. Eu vou ler aqui um texto também, não está aqui no esboço, mas eu vou ler lá no Evangelho de Mateus. Mas primeiro aqui eu quero focar então nessa lição. Você precisa ter consciência disso, né? O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, né? Então quem obedece a Deus vai enfrentar oposição e críticas. Você precisa ter essa consciência, né? Você que optou por servir a Deus, dedicar sua vida a Deus, tem que ter essa consciência. Primeiro, vai haver oposição na igreja, onde quer que você esteja. Você, como sal da terra e luz do mundo, vai se haver oposição. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno, né? E nós não devemos, então, amar o mundo, amar a condição existencial do mundo, a maneira que o mundo vive, né? Não é o mesmo mundo, nem o que no mundo há. Então, nós vamos enfrentar oposição, como também críticas. Isso daí é radical, né? Isso daí só quer ser certo, só quer ser santo. Tudo isso é passível. Um texto que vou ler aqui um texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, mas também eu quero ler aqui um texto que se encontra em Mateus capítulo 5, dentro das bem-aventuranças, e eu quero ler do verso 10 até o verso 12, né? Do verso 10 até o verso 12. Então, tem que ter essa consciência, né? Jeremias enfrentou o sofrimento e a vida cristã, ela é propícia a enfrentar os sofrimentos, né? Em consequência daquilo que você acredita. Se você for partir para as escrituras, Jesus foi assassinado, foi morto, né? Ali, né? Pelos judeus e o Império Romano em si. Os discípulos, de acordo com a tradição, todos foram mortos, com exceção de João, que haveria morrido de velhice, né? Mas todos os outros enfrentaram. Tem uma obra, né, que é Os Mártires do Coliseu, né, que vai trazer pessoas que morreram ali, né, em prol do Evangelho, por se dizer cristão. Então, muitos estão sendo mortos hoje na atualidade, né, em países muçulmanos, de viés muçulmano, né, estão sendo mortos por causa da sua fé. Primeiro eu quero ler aqui o texto de 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 12, que diz assim: na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo sofrerão perseguição. Então está aqui que o apóstolo diz, o apóstolo Paulo, escrevendo ali a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo, Jesus, sofrerão perseguição. Agora eu quero trazer aqui, para finalizar com essa parte aqui, eu quero trazer o texto do próprio Cristo, dentro das bem-aventuranças, e eu quero trazer aqui o cristão em relação ao mundo, né? O versículo 10 até o versículo 11 versículo 10 até o versículo 11 de Mateus capítulo 5, que diz assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, né? Pois dele é o reino do céu. Então, não é porque cometeu algo de errado e está pagando, não tem a ver com isso, tem a ver a justiça, por ser justo. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. E na sequência, o verso 11 do capítulo 5 de Mateus diz assim: bem-aventurados sois vós quando insultarem, veja, receberem insulto, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, por ser cristão, né? E aí, qual deve ser então a reação do cristão diante disso? O texto diz assim: alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Como nós sabemos, como eu citei antes, os apóstolos, os profetas também, né, passaram por perseguição. Aqui a vida do próprio Jeremias é testemunha disso, né? Enfrentou perseguição por amor, então, ao seu chamado e por amor a Deus. Ele enfrentou essa perseguição e vimos esses 2 pontos. Foi lançado numa cisterna
e também foi amarrado no tronco, né? Então, nós vemos que é passível a vida cristã, né? Eu sei que o evangelho triunfalista contemporâneo é um evangelho que destoa essa mensagem central aqui, né? Do evangelho, né? De Jesus Cristo, da mensagem de Jesus Cristo, a boa notícia, né? Como também de toda a historicidade do povo de Deus e o sofrimento enfrentado por eles, ainda que ainda enfrentam o povo judeu, como também os cristãos passando por martírios em vários lugares do mundo aí, sendo mortos por amor ao evangelho. Então, nós devemos ter essa consciência, finalizar com esse pensamento, né? Não se preocupe, se você estiver sofrendo por causa da justiça, por causa do seu testemunho de Cristo, por ser um cristão, se alegre, porque você está no caminho correto, né? Mas se o mundo te ama, aí é um ponto a refletir, né? Se o mundo está te amando e não te odiando, tem alguma coisa errada. Porque o mundo ele tem um sistema de pensamento que é oposto ao reino de Deus. Logo, quando você quando você impõe o reino de Deus, vai haver é inevitável que haja esse embate espiritual, né? De perseguição. Então, é assim que a gente finaliza quem foi Jeremias nesses quatro pontos aqui, subtópicos, né? O chamado de Jeremias, a insegurança de Jeremias, Jeremias o profeta chorão e os sofrimentos de Jeremias. Na sequência, no quarto tópico, nós vamos ver então 2 pontos sobre o livro de Jeremias, né? Nós vamos ver que é um livro sobre coragem e é um livro sobre persistência e nós vamos ver o porquê. É isso, dá o play e dá sequência e o estudo.